A pergunta é: doutora Fernanda, mas por que eu devo consumir fibras na alimentação? Afinal de contas, que benefício elas têm? Meu nome é Fernanda Botti, você está no quadro Suas Perguntas, Minhas Respostas. O IBGE fez uma pesquisa e descobriu que os brasileiros consomem cerca de 15 gramas de fibras, quando deveriam estar consumindo 35 gramas de fibras. As fibras, elas se dividem em dois grandes grupos, as fibras solúveis e as fibras insolúveis. As fibras solúveis, elas são solúveis em águas, têm uma alta digestibilidade, elas são processadas de forma rápida, diminuem muito o índice glicêmico dos alimentos, ela reduz, então, o pico de glicemia sanguíneo. Então, é muito bom a gente colocar essa fibra em cima de algumas frutas que têm um alto índice glicêmico, né? Elas diminuem a absorção de gorduras e um dos grandes exemplos é a pectina, que está, então, na maioria das nossas frutas, nos cereais integrais, psyllium, farelo de aveia, farinha de amaranto, todas são fibras solúveis. Já as fibras insolúveis, como o próprio nome diz, ela não é solúvel em água, ela tem uma lenta absorção, por isso ela dá saciedade ao organismo, né? Ajuda ao teu organismo ficar mais saciado. Onde a gente encontra essas fibras insolúveis normalmente são nas verduras, na alface, enfim, nos verdes, que eles têm, então, muita celulose, então, que é uma fibra que é de difícil processamento pelo nosso organismo, então ela facilita muito o trânsito intestinal, então é essencial para aquelas pessoas que têm o intestino, então, mais preso e mais trancado. A gente precisa ter o equilíbrio entre a ingesta da fibra solúvel e da fibra insolúvel. Então, por exemplo, comer uma fruta na sua integralidade, com casca e tudo, você vai estar ingerindo tanto a fibra solúvel quanto a insolúvel. Se você ingere, né, muita fibra solúvel, provavelmente tu vai ter o intestino um pouquinho mais trancado. Se você exagera em fibra insolúvel, o intestino vai soltar um pouco mais. Então, é muito importante a gente ter o equilíbrio entre essas duas fibras. Cuidado muito importante, sempre que a gente aumenta a ingesta de fibras na alimentação, a gente precisa automaticamente aumentar a ingesta hídrica de água. Eu estou falando de água pura, não estou falando de chá, de chimarrão e nem de café preto, é água limpa e pura, para a gente lavar o organismo, eliminar toxinas do organismo, diluir qualquer agrotóxico, qualquer porcaria que o nosso organismo tenha, então, que você tenha ingerido. Então, o que acontece quando a gente não ingere água e come muita fibra, né? Com pouca água, a água que deveria estar lá dentro do intestino, ela vai para outros órgãos que precisam mais. Ela vai para o rim, ela vai para a formação da urina, né? E aí o teu intestino fica ressecado. Quando você consome mais fibra, ele resseca ainda mais. Então, sempre que a gente aumentar o consumo de fibras, a ingesta hídrica ela tem que ser aumentada automaticamente. As fibras também têm um nomezinho chamado de pré-biótico. O que vem a ser o pré-biótico? É a comidinha dos nossos probióticos, da nossa bactéria boa, das bactérias boas que vivem lá no intestino. Então, não adianta nada a gente ficar repondo o probiótico se a gente não tem uma alimentação adequada e não fornece fibras para essas bactérias. Então, consequentemente, nosso intestino não vai funcionar de maneira adequada, a gente não tem uma absorção ideal de nutrientes, né? Então, a gente tem que fornecer a comida para as bactérias boas do intestino. Quais são os sinais de que você pode estar ingerindo uma baixa quantidade de fibras? Primeiro lugar, cansaço. Por quê? Porque você pode estar comendo, dá aquele pico glicêmico enorme dentro do organismo e ele baixa. E quando dá aquela queda da glicemia no organismo, você se sente muito cansado. Por isso que é essencial a gente colocar fibras sobre as frutas, por exemplo, porque aí você vai manter essa glicemia ao longo do dia, e isso vai inclusive te gerar menos compulsão. Então, se você está tendo muita compulsão por doce ou por qualquer tipo de alimento, também é outro sinal de que você pode estar ingerindo uma baixa quantidade de fibra, porque as fibras provocam
saciedade, tá? Outro grande sinal de que você pode estar ingerindo uma baixa quantidade de fibras são os exames bioquímicos e laboratoriais para verificar então o perfil glicídico. Então, verifique aí como é que está a sua glicose de jejum, a sua hemoglobina glicada, a sua insulina, né, o seu índice de Roma. Verifique como é que está o seu perfil glicídico. Se ele estiver um pouquinho fora da curva, você pode estar ingerindo pouca quantidade de fibras, porque elas são muito importantes exatamente para baixar os índices glicêmicos de todo e qualquer alimento. Então, onde você puder, você pode jogar fibra. No consumo do teu whey protein, coloca fibra. Tá consumindo um ovinho ali, coloca fibra. Em cima de uma salada, coloca fibra. Mas afinal de contas, quais são as fibras que eu posso introduzir na minha alimentação se não for através da ingesta, por exemplo, de frutas ou de leguminosas? Você pode ingerir o farelo de aveia, que é riquíssimo em fibra e tem menos amido, a farinha de chia, a farinha de amaranto, o arroz integral, né? O alimento na sua integralidade, ele tem, além de fibras, muitas vitaminas. No caso do arroz integral, as vitaminas do complexo B estão muito presentes ali nele. O psyllium você pode comprar para ingerir. E a gente tem ainda a goma cássia, a goma xantana, que são inclusive utilizadas como espessante de alguns produtos industrializados. Então, essas fibras vocês podem comprar e utilizar sempre em cima de algum alimento para a gente, de fato, então, aumentar a ingesta de fibra e, de quebra, baixar aí o índice glicêmico de vários alimentos. Quanto mais colorido for o teu prato, menos erro você está cometendo e mais fibras, consequentemente, você vai estar ingerindo. Espero que eu tenha respondido a tua pergunta e quem tiver aí mais perguntas pode deixar aqui embaixo. Se gostaram do vídeo, compartilhem e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal.